você fez? Aonde você chegou até essas... Pelo que eu entendi, são várias técnicas, né? Que cada mãe, né? Porque todos nós somos diferentes, se encaixa... Não é? Isso, É assim se eu tô encaixa de falando uma pra forma, você. exatamente, exatamente. Então tem diversas formas, né? De cada família tem seu jeito, por exemplo. Aqui em casa, os meninos iniciam o sono noturno às 18h30. Mas tem gente que esse horário nem chegou do trabalho ainda para colocar o bebê para dormir, né? Então, assim, a questão é, a gente precisa pegar todo o conhecimento e adequar para cada família. Então, por Uhum. exemplo, que horas hoje, que horas que o Pedro dorme hoje? Então, aí que tá. Ele ainda... antes ele dormia... Eu ia colocar aqui o título que eu não coloquei. Depois eu coloco. Antes... Eu segui a minha doula. Ela falou, cara, dá banho só meia-noite. Ele dá uma relaxada e dorme. A cara dela. Não, joga fogo em mim! Eu vou falar a verdade! Foi sem querer a reação. Ai, gente, péssima mãe. Não, imagina, para com isso. Tô Eu quase brincando. levei um menino pro hospital, quase inventei uma febre que ele não tinha. Aí foi meia-noite. Ah, E tava rolando super bem. Dava banho nele, não sei o que, nananã. Deitava com ele, cama compartilhada, dava o TT dele, ele dormia e eu maravilhosa. Ótimo, 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 ótimo. Tanto que as minhas lives eu nunca chegava no sono, porque não era uma coisa que era uma questão para mim, né? aham. Só que aí, quando passei um tempo na casa dos meus pais, nesse isolamento, eu não sei se foi muita mudança, ele começou a, a não dormir, a chorar, Uhum. ia chorar, a chorar e não dormir. E aí, porque eu já comecei a pesquisar, né? Você sabe, eu Aham. entrei no seu curso. Só que eu Aham. não estou sendo uma aluna muito aplicada. Não porque eu não queira, mas estou isolada. Eu e a minha mãe limpando essa casa e puerpério, indo atrás do dinheiro, sabe assim. Mas o melhor foi o que a minha mãe falou. A minha mãe sempre fala, Gisele, sono é tudo. Sono é tudo. Pelo amor de Deus, foca no curso. Você tem tudo nas suas mãos. É só você focar, cara. É só É, você gente. focar. O que que acontece? O sono, né, é a base, né? Se a gente for estudar neurociência, se a gente for estudar o cérebro, a gente vai ver que os pilares, né, de uma vida saudável são sono, alimentação, atividade física e gestão emocional, né? E assim, e ainda tem autores que falam, se a gente tem alguns autores que falam, se eu tiver que escolher um pilar único, é o sono, especialmente para o bebê que está com o cérebro em pleno desenvolvimento, né? Então, assim, por exemplo, tem mães que querem, por exemplo, fazer a cama compartilhada. Tem mães que fazem a cama compartilhada por falta de opção. Muitas chegam pra gente e falam, olha, eu tô fazendo cama compartilhada, mas eu não quero isso. Eu quero mudar, eu tô fazendo porque meu bebê não dorme. Então a gente vai ajudar do jeito que as mães precisarem, né? Então, por exemplo, a questão do horário, né? Meia-noite é um horário bem tarde, sabe? Você costuma dormir tarde, Gi? Não, aí que tá. Isso foi antes. Desculpa, eu não fui eu não falei Você não tudo. concluiu, te cortei, Isso foi desculpa. nos primeiros meses. Tá. Ué, ainda, né? Calma. Eu acho que o meu bebê vai estar com 4 anos. Eu falo assim, ai, calma, sou puérpera. As pessoas, calma, velho. Pode colocar desculpa nisso. Mas isso foi nos primeiros meses, Tá. né? 3 meses pra cá, eu comecei a dar banho às 6 horas. Comecei tipo, ó, vamos dormir, Uhum. né? Não, isso porque eu comecei a ler o seu... Eu comecei a Lê meu entrar no seu curso, curso. claro. Boa. Eu falei, tá bom, rotina, então 6 horários. Tá, 6. 6, ó, vamos começar a dormir, não sei o que, né? E aí dou um banho bem gostoso. Então, 7h30, 8 horas, tava na cama. Só que agora, de 2 semanas pra cá, desandou. Eu Desandou. não tô conseguindo. Mas ele continua na cama compartilhada e é uma coisa que você quer. É uma coisa que eu quero.
Tá. Então, qual que é o problema que você tem? Você dá o banho, você coloca o pijama, você põe ele pra mamar, apaga a luz, deixa a luz na penumbra. E aí, o que que acontece? Ele não dorme? E que acontece que ele fica Você vai me crucificar. Ah, E é uma das coisas que no seu curso fala que é a pior coisa que pode ser. o que... Viciei da teta! ah, não, imagina! Mas e aí? Aí ele fica no peito. Ele fica no peito, cara. E se você tirar do peito, ele acorda. Muitas vezes. Entendi. Você tem que E ficar aí, ali com ele no peito. e sabe o que aconteceu comigo? Daí tem essas Uhum. lives que é muito importante, que estão me fazendo muito bem, que são a maioria 9 horas. Então antes eu colocava para dormir e ficava tranquilo. Só que agora não dá. E aí eu falei, Uhum. putz, então vou fazer minhas lives, dar banho e colocar para dormir. Entendi. Aí ele vai dormir mais tarde depois das lives. Entendi. É, que Então vamos seria lá. umas 10, 11 horas. Então vamos lá, vamos explicar para o pessoal, então, o que que acontece nessa questão, né? Do peito, da cama compartilhada. A gente precisa explicar do ciclo de sono do bebê. Eu preciso explicar do ciclo de sono para as pessoas entenderem, né? De uma forma bem simples, assim. Basicamente, o adulto, vamos falar do adulto agora. O ser humano adulto, todo mundo, na verdade, tem ciclos de sono. O adulto, ele começa a dormir em sono profundo, depois ele vai para sono leve e depois ele tem um breve despertar, tá? Assim, na ciência são outros nomes, é sono REM, sono non-REM, mas eu vou usar essa É mais forma de fácil. linguagem que é mais fácil, né? Então vamos lá. A gente deita na cama, a gente entra em sono profundo, sono leve e breve despertar. Veja, é um ciclo e isso acontece a noite toda, tá? Só que na hora do breve despertar, o adulto, a gente volta a dormir, ou a gente vai na cozinha e faz um lanche, ou a gente bebe uma água, ou puxa o edredom, ou ajeita o travesseiro. Na hora do breve despertar, a gente faz alguma coisa, né? Ou simplesmente emenda um ciclo de sono no outro. O que que acontece com o bebê que costumou, por exemplo, a dormir na cama compartilhada? Esse bebê da cama compartilhada, ele acostumou a ter o toque de alguém junto com ele. Na hora do breve despertar, ele precisa do toque de alguém. Entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu a dormir assim. Pensa comigo. Vamos supor, Gi, que você, adulta, só dorme assistindo televisão. Isso é muito comum. É muito comum. Tem muitos adultos que iniciam o sono assistindo televisão e tudo bem, de madrugada eles vão bem, mas muitos só conseguem voltar a dormir de madrugada assistindo alguma coisa de novo. Por quê? Não, e é péssimo pro sono, né? É péssimo, né? Mas criou-se um hábito, uma associação. Então, aquilo que você... Se o bebê ele tem uma associação de sono no início do sono noturno, a tendência, e não é sempre, tá? A tendência é que ele tenha a mesma associação ou alguma outra na hora dos breves despertares. Então, essa é a questão da cama compartilhada. Por exemplo, o que os pais geralmente pensam? Pensam assim, então eu vou fazer cama compartilhada, eu coloco o bebê para dormir cedo, umas 7 horas da noite, e depois eu vou fazer minhas coisas, vou fazer minhas lives, vou trabalhar. Mas não tem jeito, porque na hora do breve despertar, se você não estiver lá na cama com o bebê, ele vai chorar. Entendeu? Então você não pode sair. Você pode até sair, mas você corre o risco dele acordar e pedir por você, né? Então, assim, e esses bebês, né? Às vezes a associação é até diferente, por exemplo. Vamos supor que o bebê dorme no peito no início da noite, né? Igual o seu. O seu, ele dorme no peito e faz cama compartilhada, né? Então são duas associações, peito, colo, né? Ele usa chupeta? Não. Não usa chupeta. Não. Por exemplo, tem bebês que na hora do início do sono noturno dorme, por exemplo, no peito da mãe. Aí de madrugada, na hora do breve despertar, a mãe vai lá e dá a chupeta. Aí ele tem duas associações. No início do sono noturno, ele dorme no peito e de madrugada ele aprende a dormir com a chupeta. Porque os bebês, eles são inteligentes demais. Do jeito que você ensinar, eles aprendem. Então, eles podem ter associação de sono, uma por dia. Por exemplo, tem bebê que só dorme no colo de dia. E de noite, vai pro bercinho acordado, se inclina sozinho e dorme. Então, do jeito que a gente ensinar, eles vão aprender. Então, qual que é a solução para isso, Gi? A solução para isso é o bebê aprender a se ninar sozinho. Entende? Por quê? A gente fala muito de autonomia, né, para os bebês.
Pro bebê ser autônomo na hora de comer, pro bebê ser autônomo na hora de ajudar em casa. Daqui a pouco, quando o Pedro crescer, você vai ver que o bebê ajudar ele a tirar a fralda, ele mesmo tirar a própria fraldinha. Autonomia é vida na vida de uma criança. Então é a mesma coisa no sono, né? É dar oportunidade também, a gente vai dar todo carinho, todo amor. Mas na hora de fechar o olhinho, é ele ter essa autonomia de fechar sozinho. Porque aí, de madrugada, quando ele acordar, ele vai simplesmente se ninar sozinho de novo e pegar no sono de novo, sem precisar chamar os pais. Entende? Então, por exemplo, um recém-nascido vai fazer isso? Vai dormir a noite toda se ele soubesse ninar sozinho? Não. Porque ele ainda precisa de algumas mamadas durante a noite. Então, por exemplo, geralmente, um recém-nascido aí, uma semana, duas, ele consegue fazer, se ele estiver mamando bem de dia, se ele estiver se ninando sozinho, ele dorme aí umas 6 horas seguidas sem mamar, faz uma mamada e pode ser que ele durma mais 6 horas. O meu era assim. O meu era assim. Né? E daqui a pouco, esse bebê, ele vai começar a fazer mais horas seguidas sem mamar. 7 horas, 8 horas, naturalmente. Nem precisa de desmame noturno, entendeu? Agora, na cama compartilhada, o que eu te sugeriria? Na cama compartilhada, o bebê precisa aprender a dormir sozinho e aprender a dormir com a presença da mãe. Entende? Então, assim, qual que é uma sugestão, né? É assim, por exemplo, se ele tem 2 associações, você pode ir pensando, né? Se você quiser mesmo resolver isso, né? Se quiser mesmo dormir. É porque, Gi, vamos combinar? Tem momentos pra tudo. Tem época que a mãe não tá preocupada com dormir, não é? Tem época que a mãe tá de boa. Mas eu tô vendo que eu tô muito exausta, cara. Esse negócio de não dormir. Começando a ficar cansada, né? Voltando pro sono. Então seria bom eu colocar ele pra fora da minha cama. Então, a questão é... Porque eu acho que eu imagino, tipo, acordar no meio da madrugada pra ir pra casa dele, maravilhosa, ir pro quarto dele, amamentar, sabe? Uma coisa que ele tava acordando muito à noite, que eu até lembrei que você fez um post falando sobre isso, ele acordava porque tava cheio de xixi, sabe? Todo molhado. E o que você falou? Que você coloca quantas fraldas? Maravilhosa. Eu falei, tem que ler aquele post. Eu nem sei onde é que tá esse post, se é mãe zumbi, né? Tipo, gente, isso é tão comum. Os bebezinhos ficam tudo molhado, encharcado, as fraldas não aguentam. A gente tem que criar uma fralda bebê dormir oco, porque não aguentam as fraldas. Então, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu comecei a usar 2 fraldas. Então, eu colocava uma fralda, daquelas de fechinho na frente. E depois eu colocava uma outra fralda por cima de um tamanho maior, sabe? Isso sim, porque eu já tinha tentado colocar uma fralda tamanho maior, por exemplo. Se o bebê usa a fralda M, eu já tinha tentado colocar a G e não funcionava. Aí comecei a tentar colocar 2 fraldas. Uma por cima da outra. Aí depois, uma seguidora minha me contou que lá nos Estados Unidos tem tipo um absorvente de fralda, próprio para fralda de criança. Aí eu falei, gente, um absorvente de fralda, você quer saber? Eu vou usar um absorvente meu. Peguei um absorvente com abas, coloquei na fralda, minha filha, foi mágico. Funcionou demais. E assim, um monte de seguidoras falou que funcionou também. Então é só absorvente na própria fralda? Na própria fralda. Exatamente. Aqui em casa eu usei isso até 2 anos e meio. Tem 2 semanas que eu parei de usar isso. Que pararam de vazar. Qual absorvente? Aquele noturno? Não, comum, com abas. Com abas. Com abas. É bom colocar as abas. Então, assim, foi mágico.